A paz do Senhor, estou aqui de volta em mais um vídeo. Agora eu quero contar algo pra vocês, mas antes quero dizer que eu tinha sumido das redes sociais, aí no Facebook, parado com os vídeos, porque eu tinha me retirado para buscar a Deus, propósito que eu fiz de consagração, e eu estava buscando o Senhor. E semana passada, quando eu acordei 5 da manhã para estar orando e me retirar em jejum no meu quarto para buscar a presença do Senhor, buscar uma resposta que eu estava buscando do Senhor. Então, enquanto eu orava ali, buscando ali a face do Senhor diante da presença dele, eu comecei a ver do nada assim uma uma cruz na parede com Jesus crucificado nela e um homem diante daquela imagem, ajoelhado orando, inclinado diante daquela imagem. E na hora o Senhor começou a me falar que estava abominando aquilo, que estava irado com aquilo e era para mim pregar contra aquilo. Naquele momento ali, eu falei, eu achei estranho assim ter vindo daquela forma. Fiquei sem entender no primeiro momento, fiquei. E aí eu continuei a minha busca nos outros dias diante do Senhor, mas não dei muito crédito, não procurei entender nem começar a pregar sobre aquilo. Então, esta noite passada agora, eu tive um sonho. Eu vi no meu sonho uma imagem. No sonho falava uma coisa assim, uma palavra que eu nunca prestei atenção que poderia ter na Bíblia, eu nunca prestei atenção, porque na Bíblia sempre eu via imagem de escultura. Eu nem sabia o que significa fundição. E aí no sonho falava que era uma imagem de fundição que eu tava vendo. Parecia uma mulher, que os outros chamam de santa. Tinha uma parte toda branca, tinha um pano branco assim na cabeça, no corpo. Parecia que tinha algo rosa assim na roupa e no rosto de uma mulher. E tinha uma mulher de joelho diante dessa imagem, que no sonho falava imagem de fundição, adorando, orando, pedindo alguma coisa para aquela imagem. E naquele momento o Senhor falava que estava irado com aquilo e para mim fazer um vídeo pregando contra aquilo, contra imagens de fundição, contra se inclinar diante delas e usar a palavra, mostrar na Bíblia até aquilo que usam para dizer que pode e para explicar, porque muita gente não entende o que quer dizer certas partes da Bíblia em relação a isso e por isso estão na ignorância. E o Senhor quer que eles se convertam desse seu mau caminho, deste ato que é errado diante de Deus, é abominável diante do Senhor, mas muitos estão na ignorância e não sabem que não pode ficar fazendo dessa forma, que isto não agrada a Deus. Pelo contrário, isso trará um grande peso de juízo sobre as pessoas que não pararem de se inclinar diante das imagens, mesmo elas estando na ignorância, porque elas estão na ignorância porque querem, porque a palavra de Deus está aí, a Bíblia está aí, para que todos possam pegar e procurar. Quem quer saber a vontade de Deus é só pegar uma Bíblia e estudá-la, analisá-la e buscar constantemente diante da presença do Senhor a ajuda do Espírito Santo para compreender a palavra dele. Então, o que eu quero dizer, eu vou ler alguns versículos da Bíblia pelo meu celular, vou pregar aquilo que o Espírito Santo, depois eu acordei, me falou, me mostrou os versículos que é para ler, veio me guiar a encontrá-los. E aí eu fui pesquisar o que era fundição, escrevi mais de fundição, confirmei, encontrei na Bíblia, na minha Bíblia do celular, Bíblia online, a palavra imagem de fundição. E eu fiquei assim, impressionada, porque eu nunca tinha prestado atenção nisso, que tinha essa palavra, eu sempre via imagem de escultura, não imagem de fundição. E eu quero passar para vocês alguns versículos na Bíblia, explicá-los para vocês, explicar certas partes que usam, que eu sei que partes não separei aqui, mas usam para dizer que pode. Eu quero mostrar para vocês o que pode e o que não pode. O que é certo e o que é errado. Aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração e vai colocar agora as palavras na minha boca para que eu possa passar isso para você.
Eu quero ler para vocês, começar no Velho Testamento. Êxodo 20, versículo 4 a 5. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade e o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ou seja, aquele que faz isso, segundo a palavra, odeia a Deus, porque a Bíblia é bem clara e diz que quem ama a Deus guarda os mandamentos dele. Então aqui está dizendo que aquele que odeia o Senhor, ele pratica a iniquidade, o Senhor visita até a terceira e quarta geração. E aqui está falando de um mandamento do Senhor, que não foi abolido, não foi alterado, ele continua vigente nos nossos dias. A Bíblia diz que os céus e a terra, até que eles se passem, nenhum tio, nem um acento cairá da lei do Senhor. Não pode se tirar, nem acrescentar nada à palavra do Senhor. E aqui está dizendo, não farás para ti imagem nenhuma, nem figura do que é em cima no céu. O que está no céu? Deus está no céu. O que está no céu? Jesus Cristo está no céu. O Espírito Santo está no céu. Aqui está dizendo. E aqui você pode me dizer, mas aí está dizendo que é para não encurvar diante delas. Porque alguns dizem, eu não me curvo diante de uma imagem, eu não me inclino diante dela e não olho para ela. Ótimo, mas vocês prestem atenção, eu quero que vocês continuem até o fim deste vídeo, não pare. Não pare, que eu quero mostrar outras coisas para vocês. E vai ter coisa que você vai ver que você nunca viu na palavra. Então presta atenção. Eu vou explicar a essência desse versículo. Eu não vou alterar, não. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás. Ou seja, não é para servir uma imagem, nem se colocar inclinado, encurvado, prostrado de joelhos diante de uma imagem. Isto é pecado, isto é iniquidade. E o Senhor visita esta iniquidade como castigo. E virá um juízo sobre estes que fazem isso. Então não é para fazer figura nenhuma que há em cima no céu para se curvar diante dela. Jesus crucificado não está no céu. Jesus crucificado não está no céu, mas Jesus não está na cruz, pregado numa cruz. A imagem que Deus me mostrou na visão era Jesus numa cruz. Jesus não está numa cruz. A cruz representa a maldição, porque Jesus se fez maldição nela, mas Jesus não está na cruz. Ele já ressuscitou e ele está vivo, ele vive e ele está assentado ao lado do Pai num trono de glória. Ele está vivo, ele ressuscitou. A imagem de Jesus na cruz parece que ali é o fim, acabou. Mas não, Jesus ressuscitou, ele não está numa cruz. E nós não podemos fazer imagem de Jesus para se encurvar diante dela, nunca, nunca. Letícia, mas eu não posso fazer uma imagem de um passarinho? Porque aí fala nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então eu não posso fazer de um animal que vive embaixo da terra, ou que vive nas águas, ou que vive nos céus. Eu não posso fazer imagem de anjos? Peraí que vocês vão entender. Primeiro, se eu tenho uma imagem de enfeite, vamos dar um exemplo, de um elefante em cima da minha estante, eu não estou me curvando diante dela. Eu não me inclino diante dela. Se ela quebrar, quebrou. Não tem valor algum para mim. Ela não é sagrada. Ela não me protege de nada. Eu não devo honra nenhuma a ela. Se ela quebrar, quebrou, eu jogo fora. Eu não preciso levar ela como algo que me protege, porque ela não me protege. Porque quem me protege é o Deus verdadeiro, o Deus dos céus. Santo é o nome do Senhor. Presta atenção na palavra do Senhor. Ouça o que o Espírito está dizendo. Não endureceis os vossos corações. O Espírito Santo está falando agora. Não faça imagens daquilo que você vai dizer que é sagrado, que você vai dizer que tem um valor espiritual. Glória a Deus. Vamos no versículo 1 do capítulo 26 de Levítico, que diz assim, pode conferir na tua Bíblia, porque eu não gosto de falar nada que não está na Bíblia, porque aquilo que eu falo eu provo com a palavra.
Então presta atenção, usa a tua Bíblia se quiser. Não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis imagem esculpida, nem coluna, nem poreis na vossa terra pedra com figuras, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Não se incline diante de uma imagem, a imagem nada é, apenas um pedaço de pau, um pedaço de algo corruptível que pode ser destruído pelo homem. Pode ser feito pelo homem e destruído pelo homem. E não tem poder algum. E aqui fala, não fareis para vós ídolos, porque às vezes as pessoas pegam. E eu não estou falando só de imagem de santo ou de santa, não. Estou falando, tem gente que pega uma imagem de alguma coisa e dá um valor espiritual para aquilo, fala que está protegendo, que está guardando. Não pode dar um valor sagrado. Tem lugares até que adoram animais e atribuem a eles um valor sagrado. Que às vezes se prostram diante de alguma coisa que não tem valor algum, não se prostre diante de imagens. Olha no versículo 16, 17, 18, 19, Deuteronômio 4, diz assim: para que não vos corrompais, fazendo para vós alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou de mulher, ou semelhança de qualquer animal que há na terra, ou de qualquer ave que voa pelo céu, ou semelhança de qualquer animal que se arrasta sobre a terra, ou de qualquer peixe que há nas águas debaixo da terra, para que não suceda que, levantando os olhos para o céu e vendo o sol, a lua e as estrelas, todas as dos céus, sejais levados a vos inclinardes perante eles, prestando culto a essas coisas que o Senhor vosso Deus repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. Tem gente que pega as coisas que Deus criou, usa. Tem pessoas desde aquele tempo, desde o Velho Testamento, havia pessoas que adoravam o sol. Por isso que a gente até quando estuda falar do Deus Sol, Deus Mitra, Deus não sei o que, Deus não sei o que, colocar o sol como um Deus, a lua como um Deus. Colocaram Deus para muitas coisas. Isto aí é abominável ao Senhor. Se inclinam. Glória a Deus. Glória a Deus diante de santos, de imagens. Santos que nada é. Que nem santo é, primeira coisa, porque santo é só Deus. Santo é só Deus. Nós, seres humanos, a Bíblia pede pra gente ser santo. Ser santo como eu sou santo. Mas ainda que a gente busque constantemente nessa terra corrompida pelo pecado, a gente não vai conseguir ser 100% santo. Porque no dia que conseguirmos ser 100% santo, nós teremos transladado igual Enoque foi. Seremos arrebatados para as alturas. Seremos levados para o céu. Glória a Deus, santo é só Deus. Ninguém aqui é santo. Não podemos usar pessoas que fizeram bem, ou que foram cheias do Espírito Santo e fizeram milagres e maravilhas, fizeram bem, só porque elas foram usadas por Deus, vasos usados por Deus, que nós não podemos santificá-los. Até hoje tem pessoas que se inclinam diante do sol, que adoram Deus Sol. Tem pessoas, desde aquele tempo faziam sacrifícios. A Bíblia mostra que até na volta de Cristo, até no tempo final, haveria pessoas oferecendo a um Deus que eu não vou citar agora, porque está registrado em Daniel, não é meu tema agora. Glória a Deus. Um Deus o qual ainda é adorado por um povo, por um grupo de pessoas. Até hoje se oferecem presentes e ofertas que não deveriam ser ofertadas e que Deus vai cobrar da mão deles. Quero que vocês prestem atenção no versículo 9 de Deuteronômio 12. E o Senhor me disse: levanta-te e desce logo daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes ordenei. Fizeram para si uma imagem de fundição. Quem faz uma imagem de fundição para si, para adorar, para prestar culto, para se inclinar diante dela, glória a Deus, está se corrompendo, está se desviando do caminho que Deus determinou para nós. E ainda, tem uns que ainda dá desculpa, que ainda dizem: estou adorando a Deus, estou servindo a Deus dessa forma. Glória a Deus, aleluia. Versículo 15 do capítulo 27 de Deuteronômio diz assim: maldito o homem que fizer uma imagem esculpida ou fundida, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá: amém. Glória a Deus, aleluia.
capítulo 17 de Juízes, versículo 4, diz assim: Quando ele restituiu o dinheiro à sua mãe, ela tomou 200 moedas de prata e as deu aos ourives, o qual fez delas uma imagem esculpida em uma de fundição, as quais ficaram em casa de Mica. Ora, tinha este homem Mica uma casa de Deus e fez um efode de terafins e consagrou um de seus filhos que lhe serviu de sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. Presta atenção nesta palavra. Tem gente que pega a imagem fundida, esculpida, que estava na casa de Mica no tempo de Israel, porque não se ouviu nenhum juiz julgando, e nenhum profeta falando contra, não ouviu nenhum castigo determinado dos céus vindo até eles, e as pessoas vão dizer, porque Mica teve um ídolo, Mica pôde ter uma imagem esculpida, fundida, eu também posso ter. Arabaxúria, andracantalabassúria. Eu quero te dizer que você leu a palavra sem a ajuda do Espírito Santo e interpretou da sua maneira de interpretar, sem auxílio do Espírito Santo. Presta atenção neste versículo, contexto. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. Estavam sem juízes. No livro de Juízes, aqui ainda não tinha um juiz sobre eles, não tinha um guia espiritual sobre eles. Então eles faziam cada qual do jeito deles, cada qual do jeito que parecia bem aos seus olhos. Agiam sem se preocupar com Deus, misturavam as coisas santas com a profana, faziam tudo da forma deles. E o Senhor, pela misericórdia dele, não se manifestou até que um juiz chegou e ele permitiu o castigo vir sobre o povo. Leia Juízes. Toda vez que o povo se afastava e começava a adorar outros deuses e começava a se corromper e desviar o caminho e praticar as mesmas abominações que os povos pagãos faziam, o Senhor os castigava, os entregava nas mãos dos seus inimigos para serem escravos, para serem sujeitos a eles. Glória a Deus, aleluias. Presta atenção nesta palavra. Glória a Deus, aleluia. Você pode me dizer, mas é a Arca da Aliança, que tinha 2 serafins colocados, imagens de serafim colocada em cima da Arca da Aliança. Naquele tempo o Senhor determinou que se fosse feito um lugar onde o sumo sacerdote entraria, glória a Deus, onde a presença do Senhor se manifestaria, e tudo que foi feito naquele tempo no deserto, nas tendas, no tabernáculo de Deus, foi feito à semelhança de algo que havia e existe lá no céu, semelhante ao que estava no céu, ele mandou que fizesse. Mas nenhum momento ele mandou que adorassem os serafins. Nenhum momento ele mandou se inclinar diante dos serafins e prestar culto aos serafins. Não, aquilo ali é algo preparado que Deus havia pedido para preparar. Aí você pode dizer, então por que Deus mandou erguer uma cobra de bronze lá no deserto? Glória a Deus, verdade? Deus mandou erguer uma cobra de bronze no deserto, quando os homens estavam sendo picados por serpentes. Glória a Deus. Tudo o que acontece no Velho Testamento, nós temos que entender que voltava para Cristo, voltava para tudo que está registrado para nós nos Evangelhos de Cristo, voltava para Cristo. Aquela serpente foi feita por causa das serpentes que estavam picando as pessoas. Castigo. Foi colocada numa haste, levantada numa haste, para dizer ao povo que assim como aquela serpente foi levantada numa haste, Jesus Cristo também seria levantado. E aquela serpente foi levantada. Naquele momento as pessoas olhavam para ela e elas eram curadas. Porque Deus havia determinado isso. Deus havia determinado, não um homem que decidiu fazer isto. Isso voltava para Jesus, para representar, para dizer que era aquele que seria levantado numa cruz, mas não permaneceria nela. Aquele que fosse levantado numa cruz, quem olhar para ele seria curado. Seria salvo, seria curado de suas feridas, de suas iniquidades. Glória a Deus. Presta atenção na palavra do Senhor. Não vos assombreis, versículo 8, 9, 10, 11, 12 em diante do... Este aqui é bem grande, Isaías 44, mas presta atenção que a palavra é para o seu coração. Se você quiser, pode compartilhar com outras pessoas. Ajude as pessoas saírem da ignorância, ajuda as pessoas
conhecerem a palavra, porque a verdade é que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. O povo perece por falta de conhecimento. Tem muitas pessoas sinceras, que acreditam estar servindo ao Senhor com um bom coração, mas estão falhando, cometendo coisas que não agradam a Deus, mas por estarem na ignorância. E o Senhor, depois que elas têm esse conhecimento, Ele não leva o tempo da ignorância, perdoa e joga os seus pecados no esquecimento e dá uma folha em branco para que ela possa escrever uma nova história com Deus. E eu quero que você preste atenção. Não vos assombreis nem temais, porventura não vos declarei há muito tempo e não serei. Vós sois a minha testemunha. Caso há outro Deus além de mim? Não há rocha, não há rocha. Não conheço nenhuma. Não há outro Deus além de Deus Jeová. Não há outro Deus além de Jeová, do Criador, dos deuses. Não há outro Deus. Ele não dá sua glória para um pedaço de rocha. Ele não dá sua glória por uma imagem. E ele não aceita. No Velho Testamento tem uma parte, não lembro aonde. Aí depois eu procuro, coloco nos comentários. Que Deus não mostra que não aceita que se faça imagem dele. Queriam criar uma imagem semelhante a Deus. Queriam criar uma imagem para nem verem a Deus, porque queriam ver a Deus numa imagem. O Senhor não aceita que façam uma imagem dele para representá-la. Presta atenção no que eu tô lendo. Todos os artifícios de imagens esculpidas são nada, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. As suas próprias testemunhas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo. Eis que todos os seus seguidores ficaram confundidos, seguidores das imagens. E os artífices são apenas homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, assombrar-se-ão, serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e forja com martelos, e forja com seu forte braço. Ademais, ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua sobre um pau e com lápis esboça um Deus. Dá-lhe forma com o cepilho, torna a esboçá-lo com o compasso. Finalmente dá a forma à semelhança de um homem, segundo a beleza de um homem. Para habitar numa casa, um homem corta para si cedros, ou toma ciprestes, ou um carvalho, assim escolhe dentre as árvores do bosque. Planta uma faia e a chuva faz descer. Então ela serve ao homem para queimar, de madeira toma uma parte, com isso se aquenta, acende um fogo e assa pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Ele queima a metade no fogo e com isso prepara a carne para comer. Faz um assado dele, se farta e também se aquenta e diz: já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz para si um Deus, uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela, prostra-se e dirige-lhe uma súplica, dizendo: livra porquanto tu és meu Deus. Se você colocar o seu joelho diante de uma imagem de Jesus crucificado na cruz, se você colocar diante de uma imagem de uma mulher dizendo que é Maria, a qual era André cantala bastura pela palavra, eu te digo que não está no céu, está aguardando o dia da ressurreição dela, o dia em que aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão para encontrar com Cristo nos ares e viver com Ele para sempre eternamente. Ela está no pó e não pode ouvir nada. Quem já viu os meus vídeos sobre eu falo sobre a morte, sabe do que eu estou dizendo. Eu tô sentindo uma presença tão forte aqui, uma presença tão forte. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Se você fizer isso e você achar que a sua oração foi atendida, Satanás está por trás de tudo isso. A Bíblia diz que até os escolhidos de Deus poderiam se enganar de tantos sinais e prodígios que aconteceria. O inimigo, ele pode se materializar de anjos em relação ao anjo. Pode se fazer de um anjo. Ele pode fazer descer lágrimas de uma imagem, sair lágrimas dos olhos de uma imagem. Pode fazer aparecer sangue nos olhos de uma imagem. E ele pode pôr doença e tirar a doença para enganar uma pessoa que está num ciclo pecaminoso, onde ela acredita que uma imagem tem poder, ou que um santo ou uma santa, porque dizem que é santo e santo, mas ninguém é santo, não pode santificar discípulo nenhum, pessoas nenhum. Eu quero que você preste atenção. Nem anjos. Glória a Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso?
João, eu nem terminei de ler os versículos, mas eu quero João, no Novo Testamento, diante de um anjo do Senhor. Vem dizer a palavra em Apocalipse 19, versículo 10, diz: Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Olha, não faças tal. Porque ele estava diante de tamanha glória e ele se colocou, se prostrou, achou que tinha que se lançar ao chão, porque achou que não era digno de estar diante de tudo aquilo, daquele anjo do Senhor. E aqui vem dizer: Olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Adora a Deus. Não é um anjo que mora no céu. E não foi só esse, não. Tem outra parte na Bíblia que teve um homem de Deus que também foi se prostrar diante de um ser vindo do céu. E ele falou: não se coloque de joelho diante de mim. Eu também adoro a Deus. Eu sou uma criação de Deus. Adora a Deus. Aqui tá falando adora a Deus. Vai adorar a Deus. Se inclina diante do Senhor. Se inclina no seu quarto, onde não tem nenhuma imagem, porque Deus não aceita imagem. E adora, fala com teu pai. Em secreto te vê e te recompensará. Glória a Deus, aleluias. Nem João fez na inocência e ele foi corrigido. Não faças tal coisa. E tem muita gente fazendo tal coisa. Se prostrando diante de um pedaço de madeira, um pedaço de pau, um pedaço de bronze, de prata, de ouro, seja o que for. Algo que é feito pela mão humana e pode ser destruído pela mão humana. Que não tem poder. Tem olhos, mas não vê, diz a palavra. Tem ouvidos, mas não ouvem. Anda e boca, mas não fala. Presta atenção nesse versículo do Atos, capítulo 17, versículo 29. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Deus não aceita ser representado, nem o pode ser. Olha no Jeremias 10, versículo 14 e 15 diz: Todo homem se embruteceu e não tem conhecimento da sua imagem esculpida, envergonha-se todo fundidor, pois as suas imagens fundidas são falsas e nelas não há fôlego de vida, não há espírito, não há vida nas imagens. Vaidade são obras de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. E Isaías 44, eu quero terminar de ler para vocês. Aonde que eu parei. Eu estava bem aqui. No versículo, já me quentei, já vi fogo, do resto faz para si a imagem de Deus e dirige uma súplica, dizendo: Livra-me. Ele não tem poder para te livrar, nem para te guardar, nem para te proteger, nem para te interceder diante do Pai, pela sua alma. Não tem poder para interceder por ninguém, porque estão no pó da terra. Até aqueles que tiveram privilégio de Deus de serem levados ao céu, que a Bíblia registra, Elias, aqueles que ressuscitaram diante da morte de Cristo quando o véu se rasgou, e ressuscitaram e passaram no meio da cidade, foram levados para o céu. Nem Elias, nem Moisés, que está no céu, pode interceder. Não adianta buscar eles para interceder, eles não vão interceder, eles nem vão ouvir a sua súplica. Pois a Bíblia é bem clara que só há um que pode interceder por mim e você. Jesus Cristo, o Salvador. Jesus Cristo, o Nazareno. Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele pode interceder por mim e por você. Só Ele, somente Ele. Ele pode interceder por mim e por você. Ele é o nosso único advogado. Só Ele está diante do Pai para interceder por mim e por você. E o Espírito Santo intercede por nós. Em nós. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só 3 realizam a obra da salvação: Pai, Filho e Espírito Santo. O resto são seres humanos que experimentaram da glória, da presença e dos poderes espirituais que estão disponíveis a todos que crerem e conseguirem alcançar a estatura que Deus pede através da sua palavra, que alcançarão algo que o Espírito Santo pede. Estes verão a glória de Deus, estes podem ser usados para fazer prodígios e sinais na terra, porque aqueles que crerem
Estes sinais os seguirão, a Bíblia diz. Porão a mão sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão demônios, pegarão serpentes, falarão novas línguas, e se beberem algo mortífero não lhes fará mal algum. Eribica labachúria, aqueles que creem segundo as Escrituras, que seguirem a palavra do Senhor, sem tirar nem pôr, um pouco ali, um pouco aqui. Mandamento sobre mandamento, preceito sobre preceito. Eribichirei, André, Calabalassuri, André, Cantalabassuri, o final, para terminar, Isaías 44, versículo 19, diz: E nenhum deles reflete, não tem conhecimento, nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo e assei pão sobre as brasas, e fiz um assado dele comi. Faria eu do resto uma abominação? Para Deus, uma imagem de fundição é uma abominação. Porque quando ele está aqui dizendo isso, ele está falando das imagens que fazem para dizer que é algo santo. Não coloque valor espiritual. Não coloque nada sagrado em uma imagem, numa escultura, algo fundido. Essa abominação ao Senhor. E a do resto, uma abominação, ajoelhar-me-ei ao que sai de uma árvore. Ajoelhar-me-ei diante do que sai de uma árvore. Cuidado. Se arrependa dos seus maus atos, dos seus maus caminhos, das suas atitudes erradas cometidas na ignorância até aqui. Se converta e fugir da ira vindoura. Fugir do juízo, porque o juízo de Deus será sem misericórdia. Aqui é a misericórdia, mas no dia do juízo de Deus não haverá. A misericórdia enquanto você ainda está na ignorância. A misericórdia enquanto você não sabe o que está fazendo. A misericórdia, mas a misericórdia acaba se você morrer e continuar fazendo o que você pode me dizer, mas se eu morrer sem saber que eu não podia fazer isso, está perdido do mesmo jeito, porque a Bíblia diz que aqueles que pecarem com a lei, pela lei serão julgados, e aqueles que pecarem sem lei perecerão. Porque a palavra, ela está aí para todos. Só vai ficar na ignorância aquele que quer. Esta é a palavra. Esta é a palavra do Espírito Santo, a palavra que veio do Senhor para me passar para você agora. Que Deus te abençoe. E você que é mensageiro do Senhor, que tem chamado de pregar o Evangelho, porque já aceitou a Cristo no seu coração, já conhece a palavra, compartilhe, ajude mais pessoas a conhecer, ouvir esta palavra, para que saiam da ignorância. O Senhor não permite que façamos imagens para se inclinarmos, imagens que venham ter um valor espiritual sagrado, ou que venham representar pessoas as quais dizem ser santas, porque santo é só Deus. É isso, que Deus te abençoe.